Olá, pessoal. Graças a Deus que Deus tem nos abençoado, nos fortalecido. Deus, ele é um Deus absoluto que tem cuidado de mim, de você. Deus, ele não esquece de nenhum projeto que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Ele não deixa que os meus pés, os seus pés, vacilem diante das loucuras desta terra. Porque você sabia que esta terra aqui é apenas uma terra de aprendizado? Senão, nós não morreríamos. Nós sabemos que nós viemos nessa terra e nós temos um tempo determinado. Mas Deus, ele continua sendo Deus e capacitando cada um que entrega a sua vida a Ele. Mas a nossa vida não já é de Deus? Sim, mas é nós que temos que ter esse conhecimento de saber, né, e a humildade de colocar Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses esta carta que foi levada, né, até os Colossenses pelos servos, né, do Senhor, discípulos de Paulo, até os Colossenses, na cidade de Frígia, meus irmãos, na Ásia Menor. O que aconteceu? Tinha muitos judeus e gregos, mas tinha uma leva muito grande de gentios. E o apóstolo Paulo começa em 1 Colossenses dizendo, em capítulo 1, na verdade, de Colossenses, o seguinte, que Jesus tinha a grandeza do próprio Deus. E ele diz assim, em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, o 15 em diante diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, o poder de Deus. Deus, meus amados irmãos, ele criou tudo que está aqui nessa terra, para que eu e você pudéssemos ter uma experiência de vida, porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui. Então o apóstolo Paulo começa escrevendo essa carta dizendo que todas as coisas foram criadas para ele, para Jesus, para Deus. O poder está neles. E os colossenses, eles ouviram toda essa mensagem que Paulo falou do poder de Deus. Em João 14, lá em João 14, no versículo 10 diz assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Então, Jesus é o próprio Deus. Não é verdade? Porque ele acabou de afirmar aqui em João capítulo 14, 10, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus, ele é o próprio Deus. E ele quer cuidar de mim e de você. É ele que quer nos dar a vida eterna para aqueles que creem. O poder está em Jesus. Deus está em Jesus. Jesus está em Deus. Eles são o mesmo. Assim como o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final, está em nós. Então, o que eu quero dizer? O poder de Deus é grande. O poder de Jesus é grande. O poder do Espírito Santo é grande.
Então, quando nós passamos a colocar a nossa vida diante desse grande poder, nós também temos este poder. É onde eu queria chegar. Você e eu temos o poder de Deus dentro da gente. Lembre-se, meu irmão, que você não é um qualquer um. Só que a palavra, meus irmãos, é para aqueles que creem. Por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo lá em Colossenses, olha, ele é a preeminência, ele é o poder maior. Jesus é o cabeça. E este poder está em vocês aí, Colossenses. Assim também, meus irmãos, o poder de Deus está em nós. Eu estava conversando com um irmão esses dias e tudo o que a gente precisa nessa terra, meus irmãos, está dentro de nós. Deus, ele está dentro de nós. O poder do Espírito Santo está dentro de nós. Só que às vezes a gente não consegue ver isso com os nossos olhos. Sabe por causa de quê? Por causa dos afazeres dessa terra. Você levanta de manhã, vai para o trabalho, uma correria danada, às vezes não toma um café direito, às vezes não almoça direito por causa do trabalho, leva a criança para o colégio, o trabalho às vezes te paga pouco para você viver bem. Então, mas tudo isso não é culpa de ninguém. É nós que temos que olhar para dentro de nós e saber que nós temos um poder para mudar toda essa situação. Aqui na Terra, meus irmãos, é uma experiência que eu e você estamos passando. Eu já falei isso em outros vídeos, que se nós fôssemos para ficar aqui na Terra, nós não morreríamos. Então aqui é uma escola de aprendizado. E a gente precisa passar nessa escola de aprendizado, sabendo que Deus tem todo o poder. Então eu volto a dizer, eu e você tem este poder dentro de nós. Jesus disse em João 14:10 que ele está no Pai e o Pai está nele. Então há necessidade de nós somos filhos, feituras de Deus. Então este poder também está dentro de nós. O poder do Espírito Santo, o poder que Deus deu para nós, está conosco para vencer qualquer batalha física e espiritual. Você está precisando de dinheiro, meus irmãos? Você tem esse poder para conquistar. Você está precisando de saúde? Você tem este poder para conquistar. Você está precisando de um relacionamento melhor com a sua esposa, com seu cônjuge? Você tem este poder dentro de você. O poder de Deus, ele se manifesta dentro de cada um de nós. Mas a isso, meus irmãos, nós temos que colocar nossa confiança nele, acreditar, crer. Não é verdade? Quando o médico passa um remédio para um paciente, o paciente não acredita que aquele remédio vai fazer efeito nele, então assim também é Deus. A gente não pode ver Deus, mas nós sabemos que Deus existe. Porque nós sentimos, olha a criação, olha a natureza. A natureza é perfeita. Nós vemos que a natureza, ela faz as coisas tudo conforme Deus quer. Deus manda a chuva à terra quando ela está seca. Quando está chovendo demais, Deus para de regrar a terra, deixa o sol nascer forte. Então Deus, ele é poderoso, ele cuida de mim e de você. Deus, ele quer mudar a nossa vida aqui nesta terra, antes de sair desse plano físico, desta matéria. Deus, ele quer fazer algo conosco. Só que nós temos que aprender a conhecer a Deus. Nós temos que aprender a nos desenvolver com Deus. Povo de Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Tem pessoas, meus irmãos, que não estão com seus olhos espirituais abertos, brigam por qualquer coisa. O cara deu uma fechada no trânsito, já está xingando. O chefe maltratou, já está querendo bater no chefe. E assim por diante. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que evoluir na presença de Deus, porque o poder está em nós. Nós somos feituras de Deus. Nós somos ferramentas do Senhor. Não é verdade? Nós somos partícula do Deus invisível.
que cuida de mim, cuida de você. Paulo estava preso e estava cheio de fé, sabendo em quem ele tinha crido. Então, meus amados irmãos, a minha bateria está fraca aqui. No Salmo 82 ele diz assim: 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, irmãos. Se Deus está dentro de nós, nós também somos este poder de Deus, porque a partícula de Deus está dentro de nós. Eu espero que você compreenda o que eu estou dizendo. Você e eu temos o poder de Deus para mudar qualquer situação na nossa vida. Eu volto a dizer, quando Deus entra na nossa vida, o poder de Deus, nós temos o poder de Deus dentro de nós. Nós passamos a ser pequenos deuses. Essa que é a verdade, irmãos. Meus irmãos, por mais que a vida aqui nesta terra tenha sofrimento, Deus quer que eu e você seja feliz. Deus não quer que eu e você fique sofrendo a vida inteira, mas Ele quer que eu e você seja um vencedor. Que eu e você venha a ser um vencedor. No Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tudo formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E se nós vamos morar, como diz em Apocalipse, junto dele, na cidade santa, nós teremos a mesma força que Deus tem agora no plano espiritual, porque nós ainda estamos aqui nessa matéria. Mas Deus nos dá este poder dentro de nós. E Paulo estava dizendo isso lá em Colossenses, né? Que Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele tem todo o poder. E nós também temos este poder dentro de nós. Essa mensagem é uma palavra um pouco complicada de explicar em pouco tempo. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem poder dentro de você. Só isso. Porque Deus te dá o poder para você vencer qualquer barreira. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu vivo isso na minha vida. As grandezas de Deus na minha vida. Graças a Deus por isso. Eu estou te passando isso para você também ver e continuar com fé, acreditando que Deus faz grandes coisas. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ilumine. E o poder de Deus está dentro de você. Continue crendo, tendo fé, que todas as coisas que têm que ser realizadas aqui nessa terra, de bem para a sua vida, vai se realizar. Para encerrar, a palavra de Deus diz em Provérbio que as formigas ela não têm chefe ou liderança, mas elas trabalham tudo em união. Assim também é o poder de Deus. Que nós, como servos do Senhor, como pequenas formiguinhas, venhamos fazer nossa parte para o reino dos céus. E o poder está com cada um de nós. Fique na paz, meu irmão, e fique com Deus.